A paz do Senhor, amados, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Louvamos a Deus. Senhor meu Deus, quanto eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu tão estrelado, vem me falar da tua perfeição. Aleluia! Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes vejo a brilhar com vívido esplendor, relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por seu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olha as florestas murmurante ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, elenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que não temputaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu gastaste transborda, ó Pai, do teu não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, aleluia, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando o medo revoltando vier do céu o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Esse hino da harpa que nós acabamos de cantar com os irmãos é o hino 526 da harpa cristã. Deus abençoa os irmãos, estando dando início, glória a Deus, a mais uma live, a mais uma gravação da palavra de Deus. E a nossa alma se alegra quando nós estamos adorando o nosso Deus. Muito bem. Irmãos, eu queria aqui, louvado seja Deus, como o nosso canal é um canal novo, e eu quero que os irmãos que tenham assistido, contemplado nosso esforço, a nossa melhoração, né? Louvado seja Deus, nos nossos vídeos, começamos já há uns 5 meses atrás, e agora nós estamos, devagarzinho, nós vamos melhorando, né? Louvado seja Deus, e Deus vai nos dando graça. Ninguém começa sabendo, né, irmãos? Eu aprendo com vocês. Quando eu começo a assistir aí outros vídeos de pessoas que estão já há muito tempo aí, louvado seja Deus, na mídia, no YouTube, no Instagram, enfim, louvado seja o nome do Santo Senhor, é como o nosso lema no Ministério de Perus. Eu aprendi muito nesse ministério. E nesse ministério a gente aprendeu o seguinte, que nós estamos aprendendo com os irmãos, tá bom? Louvado seja Deus. E é dessa forma, você não vai ver um espírito de grandeza na minha vida, louvado seja Deus, quando eu estiver falando na autoridade da palavra do Espírito, é diferente, louvado seja Deus, mas você não vai ver eu passar por cima de ninguém, de pessoas alguma, porque eu sou do povo, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Eu não gosto de injustiça, louvado seja Deus, mesmo sendo pelo ímpio, eu não gosto de injustiça, muito mais por um cristão. Então, me ajude, tá bom? Louvado seja Deus. Mas quando você ouvir os nossos louvores, os nossos hinos, que nós vamos cantar aqui, a partir de agora, vamos cantar sempre um hino antes do culto, você clica aí, louvado seja Deus, se inscreva no canal, porque aqui tem uma benção para você. E eu tenho aqui um conselho para todos os pastores das nossas igrejas. Nós temos no ministério, principalmente assembleano, nós temos culto dos adolescentes, culto dos jovens, culto das irmãs, culto dos varões, que foi o mais recente, por último agora. Os irmãos estão fazendo aí até um dia no mês do culto dos varões, né? Quase em todo o ministério assembleano eles têm feito isso. Então, louvado seja Deus. Eu queria também aqui, se você achar por bem, você que é líder, louvado seja Deus, do seu ministério, do Ministério da Assembleia de Deus, colocar um sábado assim, que tenha um mês, que tenha o 5º sábado, e você colocar lá o culto da terceira idade ou da boa idade. Você esqueceu dos velhinhos. Existe presbítero aí na sua igreja encostado, querendo louvar a Deus, querendo dar um testemunho, e ele foi encostado, porque jovens tomaram o lugar, hein? Louvado seja Deus. E ele gosta daqueles louvores, Divino Companheiro, louvado seja Deus, no caminho, né? Ele gosta de outros hinos antigos, louvado seja Deus, e você pode trazer tudo isso para esse dia de culto,
convidar um pastor que ainda está na ativa, pregando, mas que seja aí dos seus 50 anos, idoso já, 60 anos, que esteja aí robusto, que pregue uma boa palavra para trazer para esse dia. E você vai ver que a sua igreja, os velhinhos, vai voltar, irmão. Essa pandemia deixou muita gente em casa. Se muitos jovens já não querem voltar, principalmente os velhinhos, que nessa friagem eles sentem problemas, dificuldades de sair de casa. E se você fazer esse culto aí, você vai ver que vai encher a igreja vai superlotar, sabe? E eles são os mais fiéis, hein? Pode ter certeza disso, tá bem? Então você pode fazer esse culto, louvado seja Deus, e convidar muita gente, louvado seja Deus, aí da própria igreja, não precisa pagar de fora não, que eu também não sou a favor de pagar pessoas famosas no Evangelho. Jesus não chamou famosos para fazer fama no nosso meio, não. Jesus chamou, sim, o seu povo, lavado e remido no seu sangue, louvado seja Deus, que não quer, louvado seja Deus, que você, líder religioso, pague 15, 20 mil para uma pessoa vir pregar na igreja ou vir cantar na sua igreja. Muito bem, pergunta para um desses membros aí que você vai ver qual é a ideia dele. Então, ouça o povo, seja povo. Louvado seja Deus, e você vai ver que Deus vai abençoar a sua vida. Louvado seja Deus. E você convidando esses pastores da antiguidade, que estão aí encostados, você vai dar oportunidade para ele também estar, aleluia, voltando nativo. Tem gente aí bom aí, ó, que está encostado aí na sua igreja, mas louvado seja Deus, que não está nativa. Louvado seja Deus. Você que é pastor novo, que está na liderança, louvado seja Deus, você que não tem essa ideia, porque você é coisas gospel, eu não sou contra os gospel, mas você é coisa moderna. Eu falo com meu filho tem 19 anos, pregador já do Evangelho, e eu falo com ele, o que você acha disso? Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Irmão, misericórdia, ele fala, pai, isso aí, entendeu? E é assim mesmo, mas, irmão, você vai ver, a igreja, eu fiz isso em uma igreja que eu dirigia no Recanto de Soraya, que encheu, pedi para o pastor presidente da regional, pedi para o pastor setorial, pastor, nesse dia não tem culto, no campo inteiro não tem culto, vai ser o 5º sábado. Eu fiz lá, mas eu arrastei o apoador para a nossa congregação. E foi uma benção. A igreja lotou, sabe? Eu dei oportunidade, chamei um pastor, louvado seja Deus, que era vice-presidente também, que já estava nessa idade mais ou menos, e foi uma benção. Deus derramou do seu poder. Não deu para dar oportunidade para todos, mas eu chamei todos os irmãos na frente, aqueles irmãos idosos, né, de boa idade, irmão, chamei na frente, tudo para cantar o hino 15 da harpa, que é o hino que eles gostam. Louvado, e juntou, fez aquele grupo só de pessoas, louvado seja Deus, entre irmãs e mulheres, cada um com uma pastinha na mão, e foi uma bênção, você nem imagina. Mas essa é o conselho que eu estou te dando. Se você quiser, se você tiver outro projeto, amém, Deus abençoa. Mas foi muito bom. Mas, irmãos, é como eu disse, nós estamos aqui, somos novos aqui em pregação, em fazer vídeo, mas ouça aqui, tem uma palavra para você ainda, louvado seja Deus, nessa noite. Em 15 minutos eu estarei pregando essa palavra, porque gastei 15 minutos trazendo toda essa notícia a vocês, que é de boa ajuda para aqueles pastores que ainda não têm, louvado seja Deus, uma estratégia de fazer trabalho, de fazer projeto. Esse é uma maneira de você que está querendo que a sua igreja superlote novamente, enfim, é mais um dos projetos, louvado seja Deus, eu fiz, deu certo, pode dar certo com você também. Fale com seus líderes e eles vão permitir, você vai ver que vai ser uma bênção.
para a glória do nosso Deus. Muito bem, estaremos estudando a respeito de Jesus Cristo. Jesus, ele é a porta. Jesus é a porta. Muito bem. Sendo assim, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 10, verso de número 7. Ele diz assim: portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. As ovelhas, dentro da simbologia, é o seu povo. Amém? Ele é a porta. O que o pastor quer dizer com isso? Na outra mensagem, antes dessa, eu preguei que sem Jesus nada se pode fazer. Jesus sendo a porta do seu povo. Ele é a porta. Aleluia. Glória a Deus. Não adianta. Sem Jesus você não entra. Ele é a porta das ovelhas. Louvado seja Deus. Capítulo 14 de João. Jesus respondeu: eu sou, capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vem. Para você ir a Deus, aleluia, quando fala vem, aleluia, tem que ser alguém que vai por alguém. Muito bem. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Louvado, ninguém vai a Ele se não for por Jesus, né? Jesus é a porta. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Oh, glória a Deus. Muito bem. Aí no capítulo 5, verso 1 de Romanos, nós vamos ler aqui a palavra de Deus. Capítulo 5, verso de número 1 e 2, que diz assim, Romanos, capítulo 5. Olha que palavra maravilhosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tinha marcado aqui e acabei fechando a Bíblia, né? Louvado seja Deus. Muito bem. Sendo justificado pela fé. Quem foi justificado pela fé aí? Pode dizer amém? Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus. Se você for justificado pela fé, você está em paz com Deus. Por isso, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta, viu? Só Ele. Muito bem. Pelo qual também, versículo 2, temos entrado pela fé. Nós conseguimos entrar pela fé a esta graça. Entendeu? Na qual estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da sua glória. Está aí a palavra de Deus. Nós entramos, né? Pelo qual também temos entrado. Por Jesus Cristo nós temos entrado. Por Ele nós entramos. Então, o segredo é Ele, irmão. Não adianta você cortar caminho, rodear, não adianta. Tem que ser pela porta. Jesus, eu sou a porta. Entendeu? Olha o mistério aí. Se você obedecer, irmão, você vai receber toda sorte de bênção na sua vida. Oh, glória! Maravilha! Vamos continuar aqui. Louvado seja Deus. Ainda temos mais 10 minutos. Graças a Deus. Mensagem gloriosa da parte do nosso Senhor. Efésios, capítulo de número 2, verso 18. Pois, por ele, ambos temos acesso ao Pai
em um mesmo Espírito. Observe, olha que palavra bonita essa, linda, maravilhosa. Nós temos um dever espiritual, todos nós, cristãos, um dever espiritual de fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é essa aqui, ó. Que nós andamos nele. Glória a Deus. Maravilha. Baseado nesse versículo, o Espírito Santo me fez lembrar. Quando Jesus ele foi ter com a mulher samaritana. E ele disse, Deus é Espírito. Importa que todos que o adorem, adorem em Espírito e em verdade. Olha que interessante, né? Pois, versículo 18 de Efésios 2. Pois por ele ambos temos acesso. Por Jesus, irmão, nós temos acesso ao Pai direto, ao Pai, por Jesus. Muita gente quer ir sem Jesus, mas sem Jesus você não vai. Nem na oração, nem no jejum, nem em canto nenhum. Está entendendo o mistério? Pode jejuar o mês inteiro, pode ir para a vigília. Se for sem Jesus, não entra no Pai. Você entendeu o mistério? Está aqui. Louvado, nós estamos na graça. E na graça tem que ser assim. Tá bom? Louvado Jesus. Vamos continuar aqui. Temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Olha Jesus falando à mulher samaritana. Deus é Espírito. Pelo mesmo Espírito. O Espírito de Deus. Louvado seja Deus. Deus é Espírito. Importa que aquele que o adorem em Espírito e em verdade. Jesus já estava revelando essa dispensação. Na dispensação da graça, o Senhor é o Espírito. Está escrito aqui na palavra de Deus. Deus é Espírito. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Hebreus 9, verso de número 8. E diz assim, o Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho dos santos ainda não estava descoberto. Enquanto continuava em pé o primeiro tabernáculo. Ô irmão, se você não entender isso, irmão, deixa de estudar a Bíblia. Esquece de ler a Bíblia, porque você não vai entender mais nada. Se você não entender esse versículo, Hebreus, capítulo 9, verso 8. Se você não entender isso, que o primeiro tabernáculo, quando estava de pé, porque o primeiro tabernáculo até o templo de Herodes é a mesma coisa. Tabernáculo, quando estava no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, fizeram o templo. E as mesmas obras que se faziam no tabernáculo, também se faziam no templo. Do templo de Salomão foi para o templo de Herodes, Zorobabel depois do de Herodes. Muito bem, observamos aí a palavra de Deus, que tabernáculo e o templo tem uma linha de tempo, elas vão do tabernáculo até o templo de Herodes. Enquanto o tabernáculo, o primeiro tabernáculo, continuasse em pé, com os seus mandamentos de Moisés, com os mandamentos da lei. Louvado Jesus veio, aleluia, pregou para os escribas e fariseus, sacerdotes, na lei, aleluia, dentro do templo de Herodes, aleluia, eles não creram nele. Jesus chamou ele de raças de víbora. Ai dos escribas e fariseus. Olha Jesus falando contra eles. Louvado seja Deus. Se tornaram corruptos.
da casa de Deus. Louvado seja, fizeram tanto teste, tantas armadilhas com Jesus, para Jesus, louvado seja Deus, mas não conseguiram. Mas eu quero dizer para você, se você entender isso aqui, ó, vamos ler, louvado seja Deus, o versículo de número 9. Versículo de número 9 de Hebreus 9:8, vamos ler o versículo de número 9, que diz assim, eu vou repetir aqui na Bíblia Pentecostal, o 8, dando nisto a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria, olha aí, para o tempo presente. É uma alegoria. Nós não temos que viver com arca dentro da igreja, com candelabro dentro da igreja. Nada disso está aqui, irmão. Ó, você não entende porque você não quer. Você quer manter, louvado seja Deus, esses rudimentos da lei dentro da igreja. Mas está aqui, ó. Louvado seja Deus, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que, quanto a consciência não pode aperfeiçoar aqueles que fazem o serviço, constituindo somente em manjares e bebidas, variadas oblações e justificação da carne. Aqui está falando da lei. Justificação da carne aqui é a circuncisão. Louvado seja Deus, bebidas, louvado, manjares, comidas, tudo lá do Antigo Testamento, imposto até o tempo da correção. A correção chegou, depois da cruz acabou isso. Mas eles continuaram. Procura os meus vídeos, as minhas pregações, você vai entender tudo isso. Louvado seja o nome do Santo Senhor. Isso é palavra de Deus, irmão. Glória a Deus. Vamos correr aqui. Ainda temos 2 minutos. Louvado seja Deus. Capítulo 9 de aos Hebreus, o Espírito Santo. Capítulo 10 agora, de aos Hebreus. Portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Está vendo? Jesus é a porta. Tudo que pertence a Ele, aleluia, o sangue que nos purifica, o sangue que nos dá o acesso a Deus, aleluia. Tendo, irmãos, portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no lugar santo pelo sangue. Agora nós entramos lá direto. Por que nós entramos? Porque Jesus já derramou o sangue dele na cruz do Calvário. Todo aquele que crê no sacrifício, ele também crê no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que ele derramou o sangue, e o sangue dele nos purifica de todo pecado. Aí está a redenção, louvado seja Deus, nós entramos lá, temos acesso. Versículo 10 do capítulo 10, versículo 20 do capítulo 10. Olha aí, capítulo 10 de aos Hebreus. E pelo novo e vivo caminho que nos consagrou pelo véu, isto é, pelo seu corpo, isto é, pelo seu corpo ou pela sua carne. Graças a Deus. Então você entendeu aí? Olha que palavra gloriosa, hein? Palavra boa. Então existe um novo e vivo caminho, que não é a lei de Moisés, mas que é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Irmãos, que Deus abençoa. Se você tem gostado dos nossos vídeos, inscreva-se no canal.
O nosso objetivo aqui, louvado seja Deus, é fazer você triunfar em Cristo. Louvado seja Deus. Estarei em breve, louvado logo mais, louvado seja Deus, pregando novas mensagens. E você pode clicar, pode mandar o seu joinha, você pode também, louvado seja Deus, visualizar, compartilhar, em nome de Jesus. Eu quero ser uma bênção na sua vida, transmitindo a palavra de Deus. Não quero honra, não quero glória. A glória é para Ele. E só para Ele. Amém? E Deus abençoa. Fique na paz. Amém.